Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Hoje nós vamos falar sobre o funcionamento de um aeroporto. Comigo no estúdio da TV Educativa está o comandante Clairton Hammer, que é vice-presidente de operações da Phoenix Airport Management, a empresa responsável pelo controle operacional do Aeroporto Santana, que finalmente agora passa a ter voos regulares entre Ponta Grossa e Campinas. Comandante, obrigado pela sua presença hoje aqui. Boa noite, Ney. Boa noite aos seus telespectadores. O prazer é meu. Acho que a nossa conversa hoje vai ser muito proveitosa e instrutiva para o público da TV Educativa de Ponta Grossa. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, o funcionamento de um aeroporto. Comigo no estúdio está o comandante Clairton Hammer, vice-presidente de operações da Phoenix Airport Management, que é a empresa responsável pelo controle operacional do Aeroporto Santana. Venceu a licitação e acaba sendo, então, responsável por tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente. Pelo menos, a gente espera que aconteçam muitas coisas boas com o início dos voos comerciais entre Ponta Grossa e Campinas. Comandante, antes de falarmos dos voos comerciais, eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que estão em casa nos assistindo como funciona um aeroporto. O que é essencial para que um aeroporto, de acordo com as exigências da ANAC, passe a operar? Ney, o aeroporto é um ser vivo. A gente chama de ser vivo porque ele passa por transformações constantes, quase que diárias. Nós tínhamos um aeroporto em Ponta Grossa que atendia exclusivamente a aviação executiva e que tinha a certificação, digamos assim, para operar aeronaves de pequeno porte, médio porte, mas dentro de uma característica de transporte de pessoas que não comercialmente falando. E na última quinta-feira nós inauguramos então esse voo com a Azul, que se instalou em Ponta Grossa, e essa operação demandou, essa certificação demandou uma alteração no DNA do aeroporto. Ele passou a ter uma constituição operacional de segurança, de tráfego aéreo, um pouco mais elaborada, exatamente para poder atender a aviação comercial. Então, nós passamos pela qualificação de mão de obra, pela certificação de procedimentos, pela instalação de equipamentos, tudo para poder atender a aviação comercial. Então, é um ser vivo que vai se modificar constantemente a partir de agora, se adaptando às novas realidades que vão acontecer em Ponta Grossa. O terminal de passageiros, por exemplo, ele deve ter que segmentos, que seções para funcionar? Quando nós vencemos a licitação aqui em Ponta Grossa, a primeira visita no terminal nos assustou um pouco, porque ele era mais uma sala de jogos, um salão, do que um terminal de passageiros propriamente dito. Com essa nossa intervenção foram criadas as áreas previstas na legislação. Então, a legislação diz que nós precisamos ter uma sala de embarque segregada da área comum, com disponibilidade de banheiros, uma sala de desembarque também à época segregada, com disponibilidade de banheiros, um saguão, uma área para check-in, um canal que nós chamamos de canal de inspeção, que é por onde as pessoas passam lá pelo raio-x. O setor administrativo precisa estar montado, a área de desmuniciamento de armamento, enfim, é uma estrutura voltada para a aviação comercial bastante elaborada no sentido operacional e de segurança. O controle de bagagem também precisa ser rigoroso, não é mesmo? Exatamente, é uma norma internacional. Perceba-se que quando a gente começa a operação nos aeroportos que nunca tiveram ou que tiveram uma operação pequena, aviação comercial propriamente dita, o primeiro impacto é de que você está invadindo a privacidade dos passageiros. Mas, na verdade, essa legislação é uma legislação internacional. Ela é cumprida no mundo inteiro pelos países que são signatários da Organização da Aviação Civil Internacional, e ela tem os mesmos procedimentos em Ponta Grossa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Nova York, em Miami, claro, guardadas as proporções dos países, a capacidade financeira de cada um tratar a sua segurança. Mas nós, no Brasil, estamos certificados para poder operar, as nossas aeronaves podem operar nos Estados Unidos. Isso significa que o nosso nível de segurança é bastante aceitável do ponto de vista internacional. Quando a gente fala em segurança, falamos também do combate a incêndios. Ninguém pensa nisso, mas houve um investimento muito grande nesse segmento. Só o caminhão custou R$ 1.300.000.
2 unidades vieram para o sul do Brasil, uma delas para Ponta Grossa. Essa parte do aeroporto que cuida do combate a incêndios é vital para que o aeroporto funcione adequadamente? Esse é o ponto principal da operação de um aeroporto para a aviação comercial. Tanto que a primeira pergunta que o operador aéreo faz para o administrador aeroportuário é qual é o nível do sistema contra incêndio, do C5 que nós chamamos. Então, realmente, essa disponibilização do governo federal de um caminhão para Ponta Grossa, para que pudesse operar a aviação comercial, foi o ponto principal, o ponto nevrálgico para que essa operação se concretizasse. Se não houvesse o caminhão de bombeiros no aeroporto e a equipe que foi treinada, que é da Polícia Militar, que foi treinada para isso, nós não teríamos operação comercial. Só para dar um pequeno exemplo, a saída do caminhão do sítio aeroportuário, a saída do caminhão para ir abastecer, por exemplo, num posto de combustíveis fora do aeroporto, impede o pouso de uma aeronave comercial durante aquele período. Então ele fica impraticável até que o caminhão retorne. Tanta é a importância desse equipamento para o aeroporto, especialmente aqui em Ponta Grossa. E a equipe que foi treinada, a equipe do Corpo de Bombeiros da cidade, recebeu um treinamento específico para combate a incêndios em aeroportos, que são incêndios diferentes daqueles que nós estamos acostumados a ver. Eles são bombeiros militares, treinados e capacitados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, são profissionais altamente qualificados, mas precisaram passar por um treinamento exatamente para atender essa característica específica, que é saber como chegar numa aeronave, onde cortar uma aeronave, como atender a vítima, por onde o combustível vai jorrar, que é o que vai causar a chama, qual é a capacidade daquela aeronave, quantos passageiros ela pode transportar, de que forma você recarrega o caminhão para poder atender, que tipo de equipamento você pode usar. Tudo isso é feito nesse treinamento que é específico. E o sistema de contra-incêndio do aeroporto, ele atende o sítio aeroportuário e uma pequena área no entorno do aeroporto. Então a aeronave decolou e infelizmente teve um problema e caiu fora do sítio aeroportuário. Esses profissionais é que vão dar a primeira ação até a chegada dos demais órgãos de combate a incêndio. No que se refere ao combustível das aeronaves, o ideal é que exista um posto de combustíveis dentro do aeroporto? É importante que exista. Nós estamos, inclusive, buscando um operador que se interesse em vir operar o posto de abastecimento aeronáutico dentro do aeroporto. Isso possibilita que a companhia aérea tenha um custo operacional menor, uma vez que ela não precisa transportar combustível a bordo, né? No voo da última quinta-feira, a aeronave veio com combustível suficiente de Campinas para pousar em Ponta Grossa, decolar de volta e, se necessário, fazer um voo alternado, alternar para algum lugar. Então isso custa operacionalmente, porque você está pagando para transportar um combustível que você vai queimar depois. Então a implantação de um posto de abastecimento no sítio aeroportuário, no aeroporto, é de suma importância, inclusive para a economia, para garantir preços mais competitivos das passagens aéreas. Eu faço algumas perguntas que são perguntas de um leigo, mas que também provavelmente passam pela cabeça das pessoas. Estacionamento é uma coisa que precisa ter em aeroporto para os usuários deixarem seus automóveis ali? Previsto em legislação aeronáutica específica. O aeroporto, quando ele se propõe a operar comercialmente, ele tem que ter... Ele deixa de ser aeródromo, né? A diferença entre aeroporto e aeródromo é que o aeródromo é aquela estrutura que tem um terminal de passageiros, mas não tem muitas facilidades para o passageiro, para tripulações, para o pessoal de serviço. O aeroporto já é obrigado a ter facilidades, então ele tem que ter um estacionamento, tem que cumprir todas as normas previstas na legislação para pessoas com deficiência física, para pessoas com outras deficiências tais que necessitem de um apoio, vagas suficientes para atender a demanda. E o aeroporto de Ponta Grossa vai passar agora por um processo, uma vez vencida essa fase de certificação inicial, ele vai passar por um processo de ajuste dessa estrutura para poder oferecer um pouco mais de tranquilidade e facilidade para quem vai operar, para quem vai voar ali conosco. Existe uma foto muito interessante no aeroporto Santana, que mostra um avião muito bonito na década de 50. DC-3. Exatamente. Um DC-3 na década de 50 e uma carroça embaixo. Uhum. O fotógrafo foi
perfeito. Não sei de quem é a fotografia, provavelmente ele já morreu, mas o fato é que ele foi muito feliz no momento fotográfico. Existem relatos de que naquela época nós tínhamos 300 passageiros, e eu não sei se isso era por semana ou por dia. Por dia eu acho muito pouco provável, mas por semana seria viável. Provável. E é lógico que os tempos mudaram, os tempos são outros. E o DC-3 não existe mais. Para que um aeroporto funcione adequadamente, é preciso que ele tenha instrumentos também, para que um avião possa pousar por instrumentos? Antigamente os voos eram quase que basicamente em condições visuais. A gente brinca, né? Eu sou aviador há 32 anos e a gente brinca que antigamente se voava de verdade, né? Hoje você mais programa computador do que voa. E nós estamos na região sul do país. Então, um aeroporto que possa operar instrumentos é um aeroporto que vai atrair investimentos. A companhia aérea quer decolar com a certeza de que vai pousar, ou pelo menos tem mais chances de pousar. Então é importante que tenha, nós estamos trabalhando já essa característica, são muitas certificações específicas para isso, são poucas as empresas que são privadas que operam esse sistema. Para a administração local operar é muito caro, mas ele deve ser implantado no futuro, e antigamente nós tínhamos um custo maior ainda, porque os equipamentos ficavam no solo. Então nós tínhamos aqui em Ponta Grossa, existia um VOR, um equipamento que é utilizado até hoje, e um NDB, e esses equipamentos demandavam manutenção. Hoje nós temos GPS, sistema por aproximação por instrumentos baseado em GPS, então você não precisa ter nada no solo, na verdade o equipamento está na aeronave. Então facilita muito, aumenta a incidência dos voos positivos, né, aqueles voos que podem pousar e decolar, e traz maiores investimentos, obviamente. E nós estamos começando a trabalhar agora essa segunda fase do aeroporto, passamos pela primeira lá na quinta-feira, e agora nós começamos a trabalhar essa segunda fase. É importante ter, muito importante ter. Parece uma pergunta boba, né, mas não é. Nós temos na região da Tríplice Fronteira, de acordo com a Central de Inteligência Americana, um núcleo da Al-Qaeda. Parece piada perguntar isso, mas não é. E, obviamente, a segurança no aeroporto deve ser rigorosa. Existem profissionais voltados para a área de segurança, e isso também faz parte da legislação? A legislação é muito rígida nesse sentido. Inclusive, quando se apresenta esse que nós chamamos de canal de inspeção, que é ali o raio-x, basicamente falando, o legislador ou a autoridade aeronáutica, ela requer que você informe o nome, RG e CPF de quem está operando, para saber exatamente quem é, se foi qualificado, se foi certificado. O pessoal que está operando aqui passou por treinamento específico, obrigatoriamente tinha que passar por treinamento específico, e está apto a garantir a segurança das operações aéreas. A segurança do terminal de passageiros do lado de fora da sala de embarque é responsabilidade da Polícia Civil, Polícia Militar ou Guarda Municipal. Do canal de inspeção, da porta do raio-x para frente, é da Polícia Federal. Então, são vários órgãos que se coordenam para poder garantir a segurança do aeroporto. Mas, especificamente falando na segurança da aviação civil, que é impedir que alguém embarque armado, por exemplo, sem ter autorização para isso, passa ali pelos profissionais que hoje compõem o sistema de inspeção do aeroporto de Ponta Grossa, que foram treinados e certificados, como nós já falamos. Um aeroporto precisa ser cercado totalmente? Nós chamamos isso de área de segurança, né? Você imagine você vir para pouso, cruzando uma cabeceira ali, sei lá, 200 km por hora, que parece muito, mas é pouco, né? E de repente você se depara com um cachorro, um gato, um cavalo. Então, esse cercamento ele é para impedir, primeiramente, esses animais de adentrarem ao sítio e invadirem as áreas de operação. E aí tentar também minimizar o impacto do ser humano que eventualmente queira fazer a invasão do sítio. Então, todo o sítio deve ser cercado, é pré-requisito também da legislação. Aliás, Ney, eu costumo brincar que a legislação aeronáutica ela tem tudo escrito. Tudo que você imaginar está escrito em algum lugar. Se não está escrito, vai ser escrito na sequência. É muito completa. Então, é parte integrante da inspeção. A primeira inspeção que se faz, que a autoridade faz no aeroporto, é verificar se o entorno está protegido, se o perímetro do sítio do aeródromo está protegido, evitando esses acessos inadvertidos.
Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa e nunca viajou de avião, como é o processo para viajar de avião. Eu compro a passagem. Dali para frente, o que acontece? Você compra a passagem, você tem direito a um transporte que está lá no teu contrato de compra. Até hoje ele é pessoal e intransferível, ele deve passar a ser transferível aí na sequência, o governo está estudando essa modificação, mas comprou a passagem, você comprou um transporte. Você tem um horário específico para isso, um horário de chegada, um horário de saída, você se dirige ao aeroporto, faz o seu check-in, né? Você se apresenta à companhia aérea, apresenta um documento, prova que é você, eles vão te instalar num dos assentos da aeronave, e aí com esse documento na mão você tem acesso à sala de embarque. Uma vez embarcada, a aeronave decola, no destino você tem acesso ao desembarque, recolher as suas bagagens, eventuais bagagens despachadas, e uma vez que você saiu da sala de desembarque, o seu contrato de transporte foi encerrado com a companhia aérea. Então, assim, não é nada de outro mundo. Para quem nunca voou, voar é a melhor coisa que existe no mundo, pelo menos é assim que eu penso. E hoje é um procedimento muito simples. Em alguns casos você não precisa nem se apresentar no balcão da companhia, você faz o check-in via internet, via aplicativo ali da companhia aérea, acumula pontos, pode voar de graça em determinados trechos, se tiver ponto suficiente para isso, é bastante evoluído. Então, assim, não é nada de outro mundo, não é nada difícil de fazer, é uma coisa muito simples e que todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, aproveitar, ter essa capacidade de poder voar, nem que seja ali em Campinas e voltar no mesmo dia. Comandante, obrigado pela participação nesse segundo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o funcionamento de um aeroporto. Comigo no estúdio da TV Educativa de Ponta Grossa está o comandante Clairton Hammer, que é vice-presidente de operações da Phoenix Airport Management, que é a empresa responsável pelo controle operacional do Aeroporto Santana. Comandante, nos últimos 3 anos e meio foram investidos 14 milhões de reais no Aeroporto Santana. E esse dinheiro veio do governo federal, veio do governo do estado e a maior parte da prefeitura de Ponta Grossa. E muito se fala se esse dinheiro era necessário ou não. Na realidade, tudo em aviação custa muito caro. Um avião, um ATR, como esse que está sendo utilizado para os voos entre Ponta Grossa e Campinas, custa caro. Aliás, se você pudesse até dar essa informação a título de curiosidade, por alto, seria interessante. 25 milhões de dólares. 25 milhões de dólares. Agora eu que levei o tom de voz sem querer. Tudo isso? Então, uau. Então, veja, realmente tudo custa muito caro em aviação. Então, o que parece caro, na realidade, não foi. E a relação custo-benefício para a região dos Campos Gerais vai ser muito grande. Aproximadamente, esses são os cálculos iniciais, 750 mil pessoas de 11 municípios vão ser beneficiadas. Isso num primeiro momento. Em aviação, em suma, os investimentos precisam ser constantes para que o aeroporto permaneça sempre atual? Devem ser constantes, até porque a aviação, como o aeroporto é um ser vivo, nós falamos lá atrás, a aviação por si só sofre mutações constantes. Aumenta a aeronave, diminui a aeronave, aumenta peso, diminui peso, aumentam procedimentos, diminuem procedimentos. Quanto mais precisa a aviação ficar, mais caro é se manter aquela precisão. Então, investimentos constantes no aeroporto são necessários, vão ser necessários. Os investimentos que foram feitos até agora atendem a uma etapa inicial da operação aérea comercial em Ponta Grossa. Todos os governantes envolvidos, tanto prefeitura, quanto Estado, quanto governo federal, sabem disso. Tanto é que, há algum tempo atrás, existia aí um programa de investimento em aeroportos regionais que ainda está vivo e que traz somas também que são grandes. O problema, Ney, é que não é que o investimento é caro, é que a nossa estrutura aeroportuária, ou a nossa infraestrutura aeroportuária é muito pobre. Isso no Brasil como um todo? No Brasil como um todo. Nós temos, o Paraná ainda não sofre muito isso, mas nós temos estados na federação que o transporte aéreo é precário, a operação é precária, o investimento é precário, mas você precisa ir lá. Então, esse é o famoso custo Brasil. Então, se nós tivéssemos lá atrás os governantes que implantaram o aeroporto Santana, por exemplo, tivessem pensado que esse aeroporto passaria uma operação
por instrumentos num futuro não muito distante, tivesse garantido que o sítio aeroportuário estava protegido, que não haveria invasão. E não é só aqui, é no país inteiro. Você tem aeroportos que têm uma área patrimonial. Eu mesmo visitei um aeroporto no Pará. A área patrimonial do aeroporto era 4 vezes a área que ele tinha remanescente, porque foi ocupado no entorno e hoje não consegue crescer. Aí você precisa ir para um outro aeródromo, criar um outro aeroporto. Então tudo é basicamente porque a nossa infraestrutura é muito pobre e nasceu pobre. E a legislação se aperfeiçoou. O Brasil é signatário da Organização da Aviação Civil Internacional e ela tem parâmetros de desempenho que devem ser observados. E não é porque nós estamos longe dos Estados Unidos que nós não vamos ter que cumprir. Quando a Organização da Aviação Civil Internacional vem fazer inspeções, e são periódicas no Brasil, eles escolhem dos aeroportos que estão operando comercialmente, por exemplo, eles escolhem um deles a esmo. E um dia pode ser Ponta Grossa. E por causa de Ponta Grossa, ou porque Ponta Grossa não cumpriu esse ou aquele pré-requisito, as aeronaves das companhias aéreas brasileiras podem ser impedidas de voar nos Estados Unidos. Veja o prejuízo que isso traz. Então, nós temos uma infraestrutura pobre, pequena, e aí quando se dá um passo como essa administração deu, de trazer uma aviação comercial para cá, ou de dar condições para a aviação comercial que quis vir para cá, porque a Azul quis vir para cá, aí você precisa ter um desembolso um pouco maior. Os investimentos a serem feitos agora no futuro não são tão grandes quanto os investimentos que nós tivemos que fazer ou que foram feitos para iniciar a operação. Mas eles vão ser constantes e realmente na aviação tudo é muito caro. O secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonar, disse recentemente em entrevista que o governo federal acena com a possibilidade de investimentos no Aeroporto de Santana, ou seja, nesses cortes que existiram agora no governo Michel Temer. O Aeroporto de Santana não foi deixado de lado, ele foi mantido, e a perspectiva é que sejam investidos nos próximos anos aproximadamente 40 milhões de reais, para que o aeroporto seja ampliado e possa receber aeronaves maiores. E isso foi recebido pela comunidade com muita euforia, porque significa que a União reconhece o valor estratégico de onde estamos hoje. Por falar nisso, hoje o aeroporto de Ponta Grossa, pelo menos para essa aeronave que está sendo utilizada, serve como rota alternativa, caso, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Curitiba, que fica em São José dos Pinhais, que não é em Curitiba, tenha problemas com neblina ou coisa que o valha. Então, os aviões eles poderiam muito bem ser deslocados para Ponta Grossa e não para Joinville, não é isso? Essa conversa nós tivemos hoje à tarde com a gerência da empresa que está aqui. A possibilidade de trazer voos alternados para cá é verdadeira, é fato. E principalmente a pergunta que me fizeram hoje, podemos trazer pernoite? Então veja, a infraestrutura aeroportuária é pobre no país. Nós temos pátios pequenos nos aeroportos grandes. Os pátios são pequenos, não comportam mais a demanda. E aí você abre aqui uma posição para 4 ou 5 aeronaves que podem pernoitar, que passar a noite, e a companhia já se interessa em trazer para cá. Primeiro que é mais barato, o aeroporto é menor, os custos operacionais são menores. Está do lado do aeroporto Afonso Pena. Não vai precisar ir lá para São Paulo ou para Porto Alegre para pernoitar e depois voltar de manhã. Então isso abre um leque de operações inimaginável até a semana passada. Foi quando o aeroporto começou a operar comercialmente de verdade. Então essa característica de você ter um aeroporto comercial, ele não é um aeroporto comercial só para aquele momento do voo. Vamos operar, o voo pousa às 2, decola às 13, então nesse momento, ele é um aeroporto comercial 24 horas do dia. Por isso algumas operações são segregadas, algumas coisas que aconteciam no aeroporto, operações aéreas que aconteciam no aeroporto que eram factíveis e que poderiam acontecer, vão deixar de acontecer ao longo do tempo, porque ele está aberto ao tráfego aéreo comercial, né? Então essa é uma faceta nova para o aeroporto de Ponta Grossa. Por isso que eu digo que o investimento ele é constante, porque hoje nós temos uma equipe para atender um voo e administrar o aeroporto, né? Uma equipe da prefeitura que faz isso. No futuro não muito distante, se a empresa aérea resolver trazer para cá, por exemplo, 2 ATRs para dormir em Ponta Grossa, nós vamos precisar aumentar essa equipe para atender essa demanda. Então, é um ser vivo, perceba que aquela conversa lá do começo, ela é verdadeira.
Ele vai se transformando à medida que as coisas forem acontecendo. Nós abrimos o aeroporto de Ponta Grossa para o mundo. Eu já vou chegar lá em relação ao mundo, ou seja, as conexões que Campinas oferece para o resto do Brasil e para fora do Brasil, mas eu ainda quero entender o seguinte. O aeroporto Santana, ele é antigo, foi remodelado, está pronto, recebeu todos os investimentos necessários para funcionar. Faltam algumas coisas, como por exemplo um posto de combustíveis dentro do aeroporto. Estão trabalhando nisso, obviamente. Mas os voos, né, se esperava um voo de manhã para São Paulo e um voo de retorno. Só que o que eu posso perceber por parte da Azul Linhas Aéreas é que ela se preocupou mais com o público que vem para cá. Porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o voo sai de São Paulo por volta de 1h da tarde e chega aqui 2h20 e retorna 2h45 para São Paulo, para o estado de São Paulo, para a cidade de Campinas. Então, quem sai daqui para São Paulo, na verdade, precisaria ficar 2 dias lá para usar o dia subsequente para negociações. Porque se ele retornasse na manhã seguinte, ele teria muito pouco tempo de manobra. Já ao contrário, ou seja, quem vem de São Paulo para cá, aí não. Aí tem a tarde inteira para fazer negócios e a manhã inteira subsequente também. E é um fato que Ponta Grossa fatura muito com o que a gente chama de turismo de negócios. Para o setor de turismo, quem fica na cidade mais do que 24 horas é considerado um turista. Então, nesse campo, existe o turismo de negócios. E muitos empresários vêm para cá fechar negociações. As empresas que vieram para cá atraíram executivos, atraíram vendedores, compradores. Então, existe um tráfego de pessoas muito intenso. Então, provavelmente, a Azul, nas suas pesquisas, chegou à conclusão de que essas pessoas precisam mais de atenção neste momento inicial do que as pessoas que estão indo para São Paulo, correto? Eu não posso responder pela Azul, mas o que a gente percebe é que talvez seja exatamente esse o mote. Uma empresa aérea não implanta uma ligação aérea comercial num aeródromo ou numa ligação em que ela acha que não vai ter retorno financeiro. E os nossos telespectadores sabem disso, a empresa precisa ter retorno financeiro para poder se manter voando. Então realmente é um estudo bastante intrínseco de como se vai operar, como as coisas vão acontecer naquela malha, naquela ligação que está sendo estabelecida. Uma coisa que nós precisamos entender também, a companhia aérea, ela para poder operar no aeroporto, ela precisa ter uma alocação que nós chamamos de alocação de slot, uma autorização de pouso na procedência, ou melhor, o de decolagem da procedência, pouso no destino e nas alternativas. Então eu decolo de Campinas para Ponta Grossa, não consigo pousar, a minha autorização de transporte, o meu horário de transporte diz que eu tenho que alternar Afonso Pena. Se eu não consigo alternar Afonso Pena, eu preciso mais um aeroporto. Então é Joinville. E para cada um desses pontos eu preciso ter uma autorização específica. Quando nós começamos a negociar com a Azul, que a Azul começou a negociar conosco, na verdade, eles se propuseram a fazer uma ligação, decolar daqui de manhã, retornar no meio do dia e voltar à noite, pernoitar e decolar na manhã seguinte. Nós passamos por uma crise, ainda passamos por uma crise financeira no país, e as empresas aéreas, todas elas, não só a Azul, todas elas, quase que sem exceção, tiveram que se desfazer de aeronaves. Então é uma conta muito complicada você conseguir casar a quantidade de aeronaves que você tem, os slots que você tem, as autorizações que você tem disponíveis ou que você pode conseguir, com a capacidade de demanda do município. Então, quero crer que esse estudo a Azul fez e, a meu ver, isso, o Hammer, né, é o mais lógico, você dar a oportunidade de trazer o investidor ou o funcionário que vem de uma multinacional para passar mais tempo aqui, do que num primeiro momento levar daqui para lá. Mas o ponto é que quem vai fazer o horário de transporte em Ponta Grossa é a comunidade, são vocês que vão usar o aeroporto. Nós temos cidades no Brasil em que a aeronave passava às 2, 3 horas da manhã, diariamente, para poder levar o pessoal para os grandes centros. E aí era um deslocamento maior, com mais tempo e muito mais complicado. Você saía às 3 horas da manhã e chegava às 3 horas da manhã. Nem sempre conseguia encaixar, porque
essas localidades mais distantes levavam a um centro, mas passava por um outro aeródromo antes, então fazia uma... Era muito complicado conseguir concatenar essas duas fases. Nós aqui estamos ligados diretamente ao hub da Azul, lá em Campinas, assim como Afonso Pena está, como Foz do Iguaçu, Cascavel, os outros aeroportos em que a empresa opera. Então eu quero crer que num primeiro momento esse foi o mote da empresa, trazer mais para ajudar no investimento, sem querer talvez, e depois pensar no levar mais passageiros. Por isso eu já até aproveito o momento para conclamar aqueles usuários do turismo de negócios ou do turismo de verdade, né, aqueles que precisam se deslocar rapidamente, que façam uso do aeroporto. Nós conversávamos hoje à tarde lá no aeroporto com alguns passageiros e eu dizia que o importante é que se o preço da passagem for eventualmente 30, 40, 50, 60 reais mais caro, que você opere a partir daqui. Porque só com essa demanda ou com essa capacidade de transporte observado e não calculado, é que a companhia aérea vai poder trabalhar e dizer, olha, agora vamos colocar mais um horário. E é o que a empresa quer. Isso ficou bastante claro nas nossas conversas, desde quinta-feira, quando começou a operar, até hoje, que é o que a empresa procura, ampliar a malha no Paraná. Já começou com Ponta Grossa, com um voo, e deve retornar a carga para trazer mais um voo na sequência. A Azul, inclusive, é conhecida no métier por jamais desistir de uma linha quando ela inicia, né? Muito dificilmente, a não ser que ela seja completamente precária ou que haja um problema operacional muito grande. Não é o caso de Ponta Grossa. Não é o caso de Ponta Grossa. E não vai ser o caso de Ponta Grossa. O secretário Paulo Carbonar também me revelou uma pesquisa há pouco tempo atrás e que nós temos no aeroporto Afonso Pena aproximadamente 130 pessoas dos Campos Gerais indo para São Paulo diariamente. Uhum. Então, se essas pessoas passarem a utilizar o aeroporto Santana, que é muito mais cômodo, obviamente vai ser fantástico para a Azul, que vai faturar. Né? Se metade delas passar a usar, porque nós temos capacidade para transportar só metade dessas 130 pessoas. É verdade. Então, se metade dessas pessoas conseguirem fazer isso, num futuro nós vamos conseguir transportar 100% dessas pessoas, nós podemos ter mais um voo. E na quinta-feira, quando o voo começou a operar, o empresário que atende a Azul, a parte de equipamentos, rampa, né, carregamento, descarregamento de bagagem, limpeza da aeronave, ele disse para mim, olha, precisamos aumentar a frequência aqui. Então, o empresário que não é o operador aéreo, que é o prestador de serviço do operador aéreo, está interessado em aumentar essa frequência. Então, se conseguirmos, vamos transportar 100% desses 130. E tomara que cresça mais. Vai, né? Com certeza vai. Comandante, obrigado novamente pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Por favor, fique conosco. Olá, nós estamos de volta com o programa Lente Aberta e hoje falando sobre o funcionamento de um aeroporto. Comigo no estúdio da TV Educativa de Ponta Grossa está o comandante Clairton Hammer, que é o vice-presidente de operações da Phoenix Airport Management, que é a empresa responsável pelo funcionamento, pelo controle operacional do aeroporto de Santana em Ponta Grossa. Eu gostaria de entender o seguinte. Em primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse para o público de casa o que significa hub. E depois falasse do potencial que Campinas oferece para Ponta Grossa. Ou seja, saímos de Ponta Grossa, chegamos em Campinas. Para onde nós podemos ir? Certo. O hub é uma expressão americana, muito usada na aviação, que identifica o ponto de concentração de uma determinada empresa aérea para a sua malha. Não que necessariamente 100% dessa malha, 100% desses voos passem por aquele hub, mas a grande maioria deles, quase que 80%, 90% deles passem por lá. Então, por isso, Campinas hoje foi escolhido, há algum tempo atrás, pela Azul para ser o hub da empresa, ou seja, onde ela iria concentrar todas as suas operações. Na quinta-feira, quando nós começamos a operar a aviação comercial em Ponta Grossa, finalmente conseguimos a liberação da ANAC, a gerente da base da Azul aqui em Ponta Grossa, a Camila, que é também a gerente da base Afonso Pena, lá em Curitiba, ou São José dos Pinhais, ela me disse que nós tivemos o nosso primeiro check-in internacional já no primeiro voo.
Um passageiro despachou a bagagem, já fez o check-in de Ponta Grossa a Nova York, passando, claro, por Campinas, que é o hub da Azul. Então, lá em Campinas concentram-se todos os voos que a empresa tem, partindo para todos os destinos que ela tem no país, inclusive os destinos no exterior. Então, nós podemos muito bem sair daqui às 2h30, quase 3 horas da tarde, num voo para Campinas, e às 6 horas da tarde estarmos tomando chá lá do lado do Rio da Prata, em Montevidéu, com apenas uma escala. Isso é fantástico. E isso porque tem, obviamente, voo de Campinas para Montevidéu, né? Assim como de Campinas para Buenos Aires e para as outras capitais da América do Sul e provavelmente da América Latina. No norte, temos na América Latina, eles operam inclusive Estados Unidos, Fort Lauderdale, Miami, Orlando e, se não me engano, se não me falha a memória, estão começando agora um voo lá para a Califórnia, para Los Angeles. Nós temos aqui em Ponta Grossa também empresas que têm interesses em outras regiões do país. E, obviamente, essas empresas acabam tendo a possibilidade de, a partir de Campinas, ir para Bahia, o Ceará, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, onde tem muitos empresários ligados ao agronegócio, com projetos ali. Então, essa possibilidade de chegar num destino com apenas uma escala representa uma economia de tempo considerável. Absurda, com certeza. E só para exemplificar isso, essa busca das empresas da região por essa facilidade, na quinta-feira nós tivemos a visita de uma pessoa que é responsável pela área de transporte aéreo de uma grande empresa aqui da região, instalada em Telêmaco Borba, que veio visitar o aeroporto já na inauguração para saber se ela podia usar a nossa estrutura. E, para surpresa dela, segundo ela mesma, o principal cliente deles estava desembarcando no primeiro voo que veio de Campinas para ir a Telêmaco, até perguntou se ela tinha ido buscá-lo lá. Então veja como as coisas acontecem, às vezes até sem querer. O empresário, que é o mega empresário, que é o principal cliente da empresa, já fez uso do serviço sem que houvesse interferência da empresa para que isso acontecesse. Então isso realmente demonstra que há uma busca incessante do mercado de quem precisa voar por ligações que sejam inteligentes. E a Azul tem essa capacidade de fazer ligações inteligentes. A gente que trabalha nos bastidores com a empresa, nós atendemos Ponta Grossa e vários outros aeroportos no Paraná, é uma briga com a empresa para a gente conseguir acertar uma operação numa cidade. Não porque a empresa é intransigente, não, é porque ela pensa muito antes de fazer. Exatamente para não acontecer aquilo que nós falamos há pouco, que é abrir uma base e fechar uma base, que era prática comum no passado, né? Ponta Grossa sofreu com isso. E bastante, aqui, acho que 15 anos atrás, um pouco mais, a Rio Sul, a TAM operaram aqui, ficavam um mês e iam embora, e as empresas não tinham muita essa responsabilidade com o público. E a empresa que aqui se instalou, não sou advogado nem embaixador da empresa, mas é uma empresa séria que quer trazer ligações aéreas de qualidade para as regiões em que operam. E Ponta Grossa foi agraciada com essa nova facilidade agora. Eu gostaria que o senhor, com sua experiência, explicasse para o público de casa o que significa, economicamente falando, um aeroporto para uma cidade de porte médio como a nossa. É um vetor, para usar um jargão já bastante batido, mas é um vetor de desenvolvimento. Nós temos regiões em Santa Catarina que tem aeroporto, mas que não opera e que não traz investimento para a região. Então, a implantação de um aeroporto, já como nós tínhamos, já era um vetor de desenvolvimento, porque o grande empresário, eu mesmo já pousei aqui algumas vezes com aeronaves estrangeiras, de clientes estrangeiros, para visitar fábricas que estão instaladas aqui. E viemos com o avião deles porque nós não tínhamos uma ligação comercial, eles não conseguiam vir de São Paulo para Ponta Grossa com a aviação comercial, então tinha que trazer uma aeronave lá da Europa, passar todo o mar e tal, pousar em Guarulhos e daí vir para cá. Então esse é o vetor de desenvolvimento. E agora com a aviação comercial isso se potencializa, porque você tem
a capacidade do aeroporto em continuar recebendo os voos executivos que ele sempre recebeu e continua recebendo, mas agora somado, aliado à possibilidade de ter esse mesmo passageiro ou alguns passageiros dessa empresa vindo com aviação comercial, como já aconteceu na quinta-feira, esse relato que eu te fiz. Então, é um vetor de desenvolvimento, ele traz desenvolvimento. E um ponto importante que as pessoas às vezes esquecem, se não me engano, nos últimos 4 ou 5 meses já foram salvas aí algumas vidas porque o aeroporto consegue operar à noite. Então, só a possibilidade de operar noturno já possibilitou se salvar algumas vidas, porque a possibilidade de trazer uma aeronave de Curitiba, ou seja, lá de onde for para cá, para resgatar vítimas e tal. Então, além de ser esse vetor de desenvolvimento, também é uma ferramenta social e é uma ferramenta de desenvolvimento. Então, quando a comunidade entender isso, e eu sei que ela entende isso, porque a gente anda nas ruas aqui em Ponta Grossa, os hotéis que nós eventualmente frequentamos, o sentimento é de vitória. As pessoas estão se sentindo vitoriosas, porque a cidade agora se equipara a Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Curitiba, coisa que outros estados não têm. E perceba, Ney, que nós estamos num estado pequeno, com aeroportos muito próximos entre si e que estão funcionando normalmente. Então, aquela máxima de que o aeroporto muito perto não funciona, isso caiu por terra há muito tempo. E aí eu volto naquele comentário que você fez, de nós usarmos, de passarmos a usar a nossa estrutura aqui. Claro, eventualmente vai precisar aí Afonso Pena e tal, mas passar a usar essa estrutura aqui para que ela cresça e que a gente traga realmente esse desenvolvimento que a região, mais desenvolvimento, né, porque a região tem se desenvolvido bastante, Verdade. mas mais desenvolvimento que a região merece. Eu gostaria de destacar, nos últimos 3 anos e meio foram 2,5 bilhões de investimentos, a maior parte concentrada realmente nas cervejarias. E desse montante, nós extraímos aí aproximadamente 4 mil postos de trabalho. O investimento precisa ser constante, né? A cidade hoje tem grandes centros universitários, a Unicesumar está montando um campus aqui com um investimento de 40 milhões de reais, e isso já demonstra que a mão de obra é cada vez mais qualificada, ou vem se qualificando, né? E quando a gente fala do aeroporto e a gente fala de executivos, algumas pessoas pensam, puxa, mas é só para atender a elite, porque existe ainda esse discurso, né, esse maniqueísmo. Na verdade, esses executivos, esses empresários, são geradores de empregos. Exatamente. Então, eles acabam vindo para cá, vendo possibilidades e, obviamente, desenvolvendo a sociedade como um todo. Eu posso te garantir que nos grandes empreendimentos, 100% das decisões de manter ou não, fechadas todas as outras lacunas dos estudos, viabilidade econômica, capacidade financeira, enfim. Mas a última pergunta é, como chegamos lá? Você tem que pousar em Curitiba e andar 2 horas de carro. Então, tem outro lugar que tem aeroporto? Já aconteceu e acontece constantemente. Nós, com o tempo de estrada que nós temos, que a empresa tem, que eu tenho, nós já vimos isso acontecer várias vezes. Olha, está tudo pronto para montar uma grande estrutura naquela cidade. Mas o medo é quando o cidadão lá, o investidor, perguntar, e o aeroporto? E aí você diz, não, eu não tenho aeroporto, ou o meu aeroporto tem condições precárias. Então esse é o momento do corte, da virada da página. Virou a página e continua, ou virou a página e acabou ali a história. Algumas pessoas podem não entender isso, mas tempo é dinheiro. Muito. E para esses executivos, mais ainda. Então, vou contratar, por exemplo, um consultor de primeira linha, um executivo de ponta. Um executivo de ponta custa, no mínimo, uns 100 mil reais por mês. Isso para uma empresa. Eu não posso permitir que ele vá passear de ônibus pelo interior do Brasil. O tempo dele custa muito caro. Existem consultores que custam R$1.000 a hora. Isso do momento que ele entra no táxi até o momento que eles voltam para casa. Então, é muito dinheiro, é muito caro. Né? E esse valor aqui, eu ainda estou sendo modesto. Existem vários executivos que ganham bem mais do que isso, o senhor sabe disso. É óbvio que essas pessoas, elas otimizam ao máximo o tempo delas para que o retorno para a empresa seja o melhor possível. E automaticamente isso reflete em empregos. E principalmente, no momento que nós vivemos hoje no país,
na manutenção de empregos. Principalmente. E eu faço minhas as suas palavras e ainda quero usar um exemplo que você deu. Você falou aí de faculdades se instalando aqui. Você não consegue trazer um ótimo professor de qualquer grande centro para cá se ele tiver que vir de ônibus ou se ele descobrir que ele vai andar 2h30 de carro numa estrada que ele nunca viu ou não conhece. Então, o pressuposto de que você precisa dar condições, ele é válido já na largada quando a gente fala de educação. Só para falar de educação, que é o que todo mundo afã, né, de ter educação. Então, esses exemplos são prova de que essa estrutura, essa ferramenta que nós temos hoje, que foi melhorada e vai ser melhorada com o passar do tempo, e que já permite essa facilidade, seja ela às 14h hoje, mas ela existe, ela já vai trazer retorno para a sociedade como um todo. Para aquele telespectador que eventualmente nunca chegou perto do aeroporto, mas trabalha numa grande empresa e essa empresa tem exatamente essa característica que você disse, de que o empresário vem para cá e não é porque ele é, a gente brinca, bonito e cheiroso, é porque ele precisa ter aquela facilidade de transporte para poder manter esse emprego que nós estamos tentando buscar e manter o emprego efetivamente falando. A grande função de um executivo é facilitar as coisas. Facilitador de processos. Exatamente, essa é a função essencial. E se o trabalho dele é facilitado, no caso o deslocamento, fica muito melhor para todos nós. O que se faz, a capacidade de deslocamento, a capacidade a interatividade, a possibilidade de uma decisão mais rápida, tudo isso é parte do processo. E Ponta Grossa hoje tem a ferramenta que permite isso, já tinha, agora ela foi melhorada. Algumas pessoas podem pensar, mas com os tempos da internet não podemos resolver tudo por Skype? Não. Existe a necessidade da presença física do executivo em diversos momentos da empresa, não é verdade? Exatamente. Assim como podíamos dizer que nós podíamos ter aeronaves voando sem piloto, podemos. Lá no avião, mas lá em algum lugar tem alguém pilotando aquilo ou pelo menos gerenciando aquele sistema. Então o executivo não sai lá de, como eu vivencio, que é a minha rotina, o executivo sai lá do Nepal e vem para o Brasil para passear. Ele não vem, ele vem para trabalhar, ele vem para ver com os olhos próprios, para saber o que está acontecendo, ele mesmo presenciar e quem sabe ele mesmo garantir essa mudança. Só para dar um exemplo bem rápido, a Scandinavian Airlines montou um despacho de bagagem no aeroporto de Nova York em 1968. E eles estavam tendo um problema muito grande com o despacho das mercadorias, que estava demorando demais. Tinham contratado um local lá, uma pessoa local para fazer esse gerenciamento e demorava demais. O dono da empresa resolveu fazer uma visita. E ele descobriu que faltava uma porta apenas para que a bagagem fosse mais rápida, despachada mais rápido. Então mandou abrir uma porta no balcão, ou lá no centro de distribuição, e aí as coisas começaram a fluir. Mas ele precisou sair de onde ele estava, lá da Europa até os Estados Unidos, para descobrir que precisava fazer uma porta. Incompetência de quem estava lá? Não, a visão de negócio do dono do negócio aqui é diferente. E isso conta muito na hora de fechar negócio. E nós temos, repito, uma ferramenta de fechamento de negócio. Para encerrar o programa, eu gostaria de saber o seguinte: o aeroporto, que nesse exato momento traz mais gente com facilidade do que leva, mas leva também, tem a capacidade de mostrar essa cidade para o resto do Brasil. Você imagine hoje, você chegar no aeroporto de Campinas e olhar nos monitores, decolagens para Miami, Fort Lauderdale, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa. Nunca aconteceu. Então quem está ali nunca veio para Ponta Grossa, mas Ponta Grossa com certeza vai usar aquela tecnologia que nós falamos, pesquisar o que é, onde é, e quem sabe não é um turista que vem aqui conhecer só porque viu lá no painel do aeroporto. Ou alguém para fazer algum investimento. Investimento, negócio, enfim. É uma porta que se abre, é quase que um buraco de minhoca, para usar um termo científico, que se abre para Ponta Grossa. Assim como se abriu para várias cidades aqui no Paraná e vai abrir para mais. Se você me permitir, eu queria agradecer a administração do aeroporto por permitir que nós estejamos nesse processo, porque fatalmente lá na frente alguém vai lembrar que nós participamos disso
E para nós é uma honra muito grande participar desse processo, exatamente nesse momento em que o país passa e que Ponta Grossa está passando e merece passar, que é o crescimento e o desenvolvimento. Comandante Clairton Hammer, vice-presidente de operações da Phoenix Airport Management, que é a empresa que controla o sistema operacional do Aeroporto Santana, muito obrigado pela sua presença hoje aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Um prazer estar com você, um prazer poder falar com o teu público, e se você precisar, nós estaremos sempre à disposição para poder tentar desmistificar a aviação. Parabéns pelo programa e pelo sucesso. Muito obrigado. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.